Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o treinamento tríplice. O que é o treinamento tríplice? De certa forma, pessoal, você pode falar que é a academia da sua mente. Mas o que é isso? Para que serve? Como faz? O que a gente tem que fazer nesse treinamento tríplice? Pessoal, da mesma forma que o corpo precisa de um treinamento tríplice, que a gente chama de treino, dieta e descanso, a mente também precisa de um treinamento tríplice. Um treinamento que ajude ela a se desenvolver na direção que ela quer da melhor forma possível. A melhor coisa que você tem que saber é que você, de certa forma, já faz o treinamento tríplice. Só que você não faz ele muito bem. É como se você fosse para a academia, mas não levasse muito a sério. Como se você treinasse de vez em quando, pulasse treino, comesse fora da dieta. É basicamente isso que está acontecendo quando você faz o treinamento tríplice, mais ou menos. Mas o que é isso? Pessoal, em Pali, a língua original do cânone em que foi escrito os ensinamentos do Buda, o treinamento tríplice é chamado de Sila, Samadhi e Panya. Esse é o nosso treinamento tríplice. Mas o que cada uma dessas palavras significa na prática? Bom, Sila é uma palavra que a gente traduz como virtude. Só que virtude não é uma boa tradução para a palavra Sila, porque virtude atualmente carrega muito valor moralista, carrega muito a ideia de você tem que fazer isso, porque senão, lá. Não é isso. Então, quando a gente falar de Sila aqui, a gente vai falar sobre conduta, a gente vai falar sobre comportamento. Então, Sila é a manifestação externa que você tem no mundo. O que é isso? As suas palavras e o comportamento do seu corpo. É isso que é Sila. Se você é uma pessoa leiga, ou seja, uma pessoa que não é monge ordenado e não está treinando para ser monge ordenado, você só precisa seguir 5 preceitos, de acordo com o Buda. Quais são esses 5 preceitos? Primeiro de tudo, não matar. Você não vai matar nada, nem mosquito, nem barata, nem aranha, nada. Não pode. Nem cupim, tá? Então, não matar, número 1. Não roubar. Você não vai pegar nada que não foi dado para você ou que você não comprou. Então, por exemplo, se você estiver andando na rua e você vê uma árvore de manga, por exemplo, uma mangueira, você olha e fala assim, nossa, que manga bonita. E você vai lá, apanha uma manga. Não pode fazer isso. Ninguém te deu aquilo e você não comprou aquilo. Então o preceito ele é bem estrito. Você não pode pegar a manga da árvore, a menos que a árvore seja sua, naturalmente, né? Seja uma posse sua. Ou que alguém te dê. Olha, essa mangueira é minha, você pode pegar uma manga. Aí você pode. Então, não matar, número 1, não roubar, ou mais especificamente, não pegar nada daquilo que não te foi dado, é o número 2. Número 3, não mentir. Pessoal, do ponto de vista budista, de acordo com o próprio Buda, o preceito de não mentir ele é mais severo do que o preceito de não matar e não roubar, por incrível que pareça. A lógica por trás disso é que se você matar uma pessoa, você só matou ela uma vez. Se você roubar uma coisa, você só roubou uma vez. Agora, se você mentir, você pode causar danos para uma pessoa num tempo imensurável. Por quê? Mentir é faltar com a verdade. É distorcer a realidade e dar uma informação diferente. Se uma pessoa confia em você, acredita em você, e você deu para ela uma informação falsa, ela vai começar a agir no mundo e na própria mente com base naquela informação falsa. E isso vai distorcer todo o caminho dela ao longo da vida, até alguém corrigir aquilo. E se ela realmente acredita em você e você faz isso para ela, você tem que tomar muito cuidado, porque ela vai brigar com os outros em nome da sua mentira. Então, o preceito de não mentir, ele é muito perigoso. Ele é muito severo. O Buda fala para o próprio filho dele, o menino chamava Rahula, tinha 7 anos de idade na época. Fala, olha, filho, uma pessoa que minta intencionalmente, ela não tem nenhuma bondade dentro dela. É isso, é nesse nível. E o Buda vai mais longe, ele ainda fala, nem de brincadeira
você devia contar uma mentira. Nem para fazer uma piada você devia contar uma mentira. Então, se você vai contar uma mentira só para amenizar as coisas, não pode. Se você vai fazer uma brincadeirinha que é mentira, não pode. É por isso que os preceitos são tão difíceis. As pessoas falam dos 5 preceitos como se fosse uma coisinha simples, mas os 5 preceitos exigem uma vigilância constante da sua mente. Você só abre a boca para falar quando você sabe o que você vai falar e por que você está falando. Por exemplo, eu quero ensinar o Dharma, então você abre a boca para falar. E mesmo assim, muitas vezes a sua mente desvia e você se pega falando de outras coisas. Ah, eu quero dar um bom dia para uma pessoa, eu quero fazer uma brincadeira com uma pessoa. E de repente a sua mente começa a enganchar em outras coisas e vai te levando. E se você não vigiar ela bastante, ela vai te levar para lugar muito ruim. Porque a mente faz isso. Então, muito cuidado com o preceito de não mentir. Muito cuidado mesmo, tá? E se você mente, essa é uma das partes mais importantes. Se você mente, fica muito fácil você mentir para si mesmo. E a mente já mente para si mesma o tempo todo. Por isso que a gente consegue gostar de coisa que faz mal para a gente, de coisa que a gente sabe que nunca vai levar a lugar nenhum. Porque a mente consegue mentir para si mesma o tempo inteiro. E esse é um dos fenômenos mais interessantes que a gente tem sobre a experiência humana. Você conseguir mentir para si mesmo. É uma das coisas mais estranhas e mais interessantes, porque você tem a informação que você sabe que é verdade, de repente você cria uma casquinha em cima dela, assim, e você acredita naquilo. E você age no mundo com base naquilo, naquela mentira que você se contou. É muito interessante você conseguir fazer isso. Mesmo você tendo aquela semente de verdade, aquele núcleo de verdade, você encobre ele com um núcleo de falsidade. E nesse processo, você age. E você sabe que você acredita na mentira porque você age com base nela. Muitas vezes você fala, não tem problema, e vai. Porque você está acreditando naquilo. Então, as coisas em que você acredita, elas são definidas não com base naquilo que você fala ou naquilo que você pensa. Elas são definidas com base na maneira como você age no mundo. Então, isso é muito sério, tá? Isso é muito severo. Então, vamos lá. Não matar, não roubar, não mentir. Depois você tem não fazer sexo ilícito. Que é o quê? Você não vai fazer nenhum sexo que viole as leis do seu país, da sua região, e nenhum tipo de sexo que cause sofrimento, que cause mal para alguém. Então, você não vai fazer nenhum tipo de violência, você não vai fazer nenhum tipo de relação com menores, por exemplo. Você não vai trair o seu marido, não vai trair a sua esposa. Tá? Então, não fazer sexo ilícito, não fazer sexo ilegal. E, finalmente, você tem não usar álcool ou intoxicantes. Então, você não pode beber nenhum tipo de álcool, nenhum tipo de álcool. A cervejinha não pode. Seu uísque não pode. Não pode. Tá pensando em alguma coisa alcoólica? Não pode. Batida, licor, etc. É álcool, você não pode beber. E você não pode usar intoxicantes. Então, você não pode usar nenhum tipo de droga, nenhum tipo de alucinógeno, nenhum tipo de substância, seja ela natural ou sintética. Tá? Então, não pode. Você pode tomar chá se quiser, tomar suco, esse tipo de coisa pode. Mas chá de cogumelo, por exemplo, não pode. Tá? Não pode usar drogas nem intoxicantes. E nem álcool. Tá? O preceito é não usar álcool e nem intoxicantes. Por quê? Para que serve esse monte de conduta? É legal porque o pessoal acompanha até aqui e aí chega na parte de álcool e intoxicantes, todo mundo já, não, eu não nasci para ser budista, eu não sirvo, né? Porque se eu tiver que abandonar minha cervejinha, é justamente para isso que servem os preceitos. É justamente por isso que é um treinamento tríplice. Esse é só o primeiro passo do treinamento. Tá? Esse é o primeiro passo, que é você colocar limites na sua maneira de agir no mundo. Você limita aquilo que você pode fazer. Você se limita. Não tem ninguém te limitando. O Buda não está impondo isso para você. Ele está sugerindo. Ele está falando, olha, se você quiser reduzir a quantidade de sofrimento
que você causa para si mesmo e para os outros, siga esses preceitos. Não faça essas coisas. É isso que está sendo falado. Ele não está falando, faz isso, senão você vai para o inferno, faz isso, senão sua vida... Não, 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 não. Os preceitos, eles são um tipo de contingência, eles são um plano de contingência, de contenção. Para quê? Para facilitar as externalidades da sua vida. Se você não mata, não rouba, não mente, não faz sexo ilícito e não usa álcool nem intoxicantes, a sua vida externa ela fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque você não causa problema, nem para si mesmo, nem para os outros. Então ninguém vai ter motivo para querer se vingar de você. Ninguém vai ter motivo para querer tirar satisfação com você. Ninguém vai querer te matar. Eu espero, né? Então, esse tipo de coisa. Você evita que o externo te atrapalhe na prática. E todo o Dharma, pessoal, não se iludam, não se enganem, o Dharma inteiro é teleológico, ou seja, ele serve propósitos específicos. No caso, o Dharma ele serve exclusivamente para você alcançar a iluminação. O Dharma não serve para outra coisa. Se você quiser ter sucesso financeiro, o Dharma não serve. Se você quiser ter sucesso em relacionamentos, o Dharma não serve. Você quer um emprego novo, não vai dar certo o Dharma. Porque não é para isso que ele serve. Ele serve para reduzir os problemas que você causa para si mesmo e para o mundo, e como consequência dos outros dois pontos do treinamento tríplice, ele te leva até a iluminação. Não se engane achando que a sua virtude externa vai te trazer alguma recompensa. A recompensa da virtude é ela própria, isso é verdade, como diziam os romanos e os gregos. Só que, do ponto de vista budista, a virtude, ela serve o princípio, ela serve para o fim de você alcançar a iluminação. Ou seja, ela não é um fim em si mesmo do ponto de vista budista. Ela é um resultado. E, ao mesmo tempo que ela é um resultado, ela é um mecanismo que você usa. Ela é uma ponte que você usa para permitir o seu treinamento. Se você não tem uma base forte de virtude, sua vida vira uma bagunça. Se você duvida disso, é só você olhar para o mundo. O que você acha que aconteceria no mundo se as pessoas se recusassem a matar, se recusassem a mentir, se recusassem a roubar, se recusassem a fazer sexo ilícito e se recusassem a usar álcool e intoxicantes? Como você acha que ia ser o mundo? Para começo de conversa, política ia ser impossível. Porque se você não pode roubar, não pode matar, não pode mentir, você já não consegue ser político. Então já começa por aí. Depois que nenhuma guerra ia existir. Você não ia poder causar guerra no mundo. Isso em nível bem macro, tá? Em nível bem grande. Depois, você não ia precisar de cadeia. Porque que tipo de crime que você ia ter? Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode mentir, você não pode fazer sexo ilícito, você não pode usar droga nem intoxicante. Que tipo de crime que ia sobrar para você fazer? É relativamente simples. Né? Então você vê que você já diminui os problemas do mundo dramaticamente se você não faz essas coisas. E você se recusa a fazer essas coisas mesmo à custa da sua própria vida. Aí entra a sua virtude heróica. Aí entra onde você tem pessoas como mártires, por exemplo, em outras tradições. No budismo você não tem mártires, até onde eu sei, né? Mas, por exemplo, se você tem uma religião como o cristianismo, você tem mártires, que são o quê? São pessoas que se recusam a violar os mandamentos. São as pessoas que vivem aquilo heroicamente. Ou seja, eu prefiro morrer a violar esse preceito, a violar esse princípio. Por quê? Porque essa pessoa entende. A minha vida é aqui e agora. Independente de existirem vidas passadas ou futuras, de existir um céu ou não, eu cheguei à conclusão, pessoalmente, de que existe uma maneira correta de me orientar no mundo. Existe uma maneira correta de viver o mundo. E se eu tiver que viver de uma forma que não seja essa, que não seja a melhor maneira possível para mim, então eu prefiro não viver mais. A minha vida não tem valor para mim se eu não puder viver dessa forma. Porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou ficar sofrendo? Eu vou ficar vivendo a vida dos outros? Essa é a virtude heróica. Algumas pessoas acham que isso é radicalismo, acham que isso é extremismo. Mas não.
Isso é sinceridade. Radicalismo, extremismo é quando você causa mal para os outros. Agora, que mal você vai causar para alguém se você não matar, não roubar, não mentir, não fizer sexo ilícito e não usar álcool intoxicantes? Você não causa nenhum mal. É impossível você causar mal seguindo esses preceitos. É simplesmente impossível. Tudo bem? Muito bom. E você se recusa a quebrar esses preceitos. Se recusa intencionalmente, tá? Se você quebrar o preceito involuntariamente, por exemplo, você está caminhando e sem querer você pisou numa formiga ou pisou numa barata enquanto você estava caminhando porque você não viu, você não violou o preceito. Você ainda tem o problema, né, o karma externo, né, que é as consequências daquilo que foi feito. Mas o karma interno, que é o que realmente importa, você não tem, porque a sua mente não foi fortalecida naquela direção. Se você tem uma intenção, você age nela, aquilo é fortalecido, aquela personalidade, aquela decisão, ela fica mais forte dentro de você. E aí você tem, né, todo o trabalho de desfazer aquilo. É para isso que servem os outros dois pontos do treinamento. Então, sila é o seu comportamento externo. Esses são os 5 preceitos que o Buda recomenda que você siga para evitar dor de cabeça. Para a gente falar o português bem correto, é isso. Se você segue os 5 preceitos, você não tem dor de cabeça, tá? E aí você tem o segundo preceito, que é samadhi. As pessoas traduzem samadhi como sendo concentração. Só que concentração é uma tradução péssima para samadhi. Por quê? Porque samadhi não é concentração. Samadhi é um tipo específico de prática. Você pode pensar em sila como sendo a dieta da sua mente ou a dieta do seu corpo. Vamos pensar assim. Sila é aquilo que você não vai fazer. Então, por exemplo, se você está de dieta física, o que você vai fazer? Você tem uma dieta específica para seguir e você não pode comer nada que está fora daquela dieta. Você tem um papelzinho, você come o que está no papel e você não come nada do que está fora do papel. Então, sila é como se fosse a dieta que o seu nutricionista te dá. Você só pode comer o que está ali. O que está ali você pode comer naquelas quantidades, daquela forma, naqueles horários. O que não está, você não pode comer. É simples assim. Aí você tem samadhi. Samadhi é o equivalente a levar a mente para a academia. Tá? Essa é uma ótima comparação. Por quê? Porque para você movimentar o corpo, para você treinar o corpo, você precisa colocar ele em movimento. O corpo, para ficar mais forte, ele precisa puxar peso, ele precisa fazer exercício aeróbico. É isso que o corpo precisa fazer. Ou ele puxa peso, ou ele faz exercício aeróbico, nem que seja o próprio peso. Ou seja, o corpo, para melhorar, ele precisa ser sujeitado a situações diferentes, situações de estresse, onde ele fica mais cansado, onde ele se machuca mesmo. É literalmente isso que você faz na academia. Você machuca os seus músculos intencionalmente, de uma maneira controlada. Para quê? Para você arrancar eles, né? O que você está fazendo ali é você está arrancando partes do seu músculo para ele crescer mais forte. Então é isso que você faz. Do ponto de vista do treinamento mental, o que você faz é o contrário. O corpo precisa se mexer para ficar mais forte. A mente, para ficar mais forte, ela precisa ficar parada. É isso. Porque a função da mente é ficar pulando. Ela quer correr, ela quer ir atrás das coisas. É isso que corre, né? A gente usa a palavra vijnana, que é o tipo de consciência que você tem nos sentidos. A gente pode falar disso em detalhes depois. Mas é isso. Então a sua função no samadhi é deixar a mente parada. Parada com um objeto. Você escolhe um objeto de contemplação, um objeto de avaliação e você foca nele. Um objeto tradicional é a respiração, mas na lista você tem 40 objetos que são aceitáveis e depois você tem muitos outros. Por exemplo, você tem uma coisa que chama Paticca Samuppada, que são 12 links, né, 12 elos da originação dependente, que é o que produz a sua experiência da realidade. Esse é o meu tópico preferido de avaliação de meditação. E ele é tão bom para você contemplar que o Buda deixava bem claro. Se você entender a relação entre dois links, tá? Qualquer dois links nessa cadeia, você consegue se iluminar plenamente.
Você não precisa entender os 12, você não precisa entender as relações complexas entre eles. Se você entender a relação entre dois links, você consegue alcançar a iluminação completa. E para quem gosta de pensar bastante, para quem tem uma mente muito ativa, é um ótimo ponto de investigação. Porque conforme você vai avançando na sua contemplação, a sua mente vai ficando cada vez mais calma. Isso é o que a gente chama de os 7 fatores da iluminação. Você encontra um tópico que você goste de contemplar. E, pessoal, não se enganem, tá? Você precisa de um tópico de meditação com o qual você sinta afinidade. Não adianta você se forçar a contemplar uma coisa que você não tem interesse, porque a sua mente vai se recusar. Você pode até se forçar a fazer aquilo, mas vai ser uma experiência miserável. Então encontre um tópico que deixa a sua mente empolgada. Se a gente puder fazer uma comparação com o catolicismo místico, por exemplo, você vai falar, é uma coisa que convida a sua vontade e ilumina o seu intelecto. Ou seja, quando você tem aquele estalo, aquele insight, aquele spark, né, uma centelha mesmo, que fala, nossa, que interessante, e aí você se perde naquele objeto de meditação. É isso que é para fazer. Tá? Não tem nada assim extraordinário, não tem nada espetacular. É isso, você pegar tópicos específicos que te conduzem onde você quer chegar e mergulhar neles para você entender. E aí, nesse processo, a sua mente ela vai parar. Ela vai ficar estável em uma coisa. Quando a sua mente fica estável, você consegue ver os outros movimentos dela. Você consegue ver os movimentos periféricos que acontecem na sua mente. E aí você consegue pegar eles e olhar para eles sem se envolver com eles. Se você não se envolve com eles, você consegue observar eles por aquilo que eles são, naquilo que eles são. E aí você consegue desmanchar eles, porque você não se sente mais um com os seus objetos. Você não se sente mais um com aquilo que aparece na sua mente. Porque você se sentir um com aquilo da sua mente é um perigo se você não sabe o que você está fazendo. Porque você realmente se perde ali, você se perde naquele mundo que foi criado. Vocês lembram da aula sobre bhava? É exatamente isso. Aqui você está criando um tipo intencional de bhava que vai conduzir ao fim do bhava. Então você vai encontrar objetos que te interessem, porque tem alguns dias, pessoal, não tentem ter só um objeto de meditação. Tá? Tem gente que tenta se forçar assim. Talvez funcione, talvez não. O Buda acha que não. O Buda acha que é muito bom você ter um conjunto de ferramentas que você possa usar para cada evento, para cada coisa que aconteça na mente. Ele dá vários ao longo do cânone. Então, tem dias que a sua mente não vai parar quieta. E você vai ter que encontrar alguma coisa que ela gosta de pensar. Alguma coisa que a sua mente gosta de... olha que interessante. E aí você se concentra naquilo. E você começa a, entre aspas, mastigar aquilo. Você vai girando aquilo na sua mente, você vai rodando, contemplando aquilo de todos os ângulos e falando, nossa, que legal. Se eu olhar desse jeito, o que acontece? Se eu olhar daquele jeito, o que acontece? Porque esse é o seu ponto. Você não tem uma verdade transcendental que é superior a tudo. Não. Todo tipo de, entre aspas, verdade que você encontrar, ela vai servir a algum propósito. Se você pega uma pedra, por exemplo, e você é um físico, você vai examinar ela em termos de física, né? Átomos, moléculas, etc. Se você é geólogo, você vai olhar ela em termos muito diferentes. Você vai olhar as propriedades, você vai ver como que aquela pedra se formou, e etc. Se você é químico, e se você é uma criança, por exemplo, você vai contemplar aquela pedra em termos de, será que eu posso jogar isso no meu irmãozinho? Será que é pesado o suficiente para machucar ele? Se for, melhor não jogar. Mas se for só para encher os pacová dele, eu posso jogar. Então você vê que é tudo uma questão de finalidade. No nosso caso, a gente está contemplando as coisas com a finalidade de compreender elas tão profundamente que a gente fique satisfeito. A gente fique assim, não, legal, eu entendi, agora eu não tenho mais interesse nisso. Porque agora eu sei o que é isso, eu sei de onde vem, para onde vai, como funciona. E como eu sei de onde vem, para onde vai e como funciona, eu vejo que não vale a pena. Então você não se força a se iluminar, isso é impossível.
Se fosse possível chegar no Nirvana através de força bruta, todo mundo já teria se iluminado há muito tempo. Ninguém mais estaria preso aqui. Agora, como é uma coisa extremamente delicada, é um trabalho bem sutil que a gente está fazendo, porque a mente se recusa a largar as coisas que ela gosta, tá? Muito importante perceber isso. A gente precisa ir devagar. A gente precisa ir aos poucos. E é para isso que a gente se concentra. É para isso que a gente encontra objetos de meditação. E eles trazem sensações muito boas. Quando você se envolve numa meditação de fato, você não fica só parado, focado na sua respiração. Você se perde no seu objeto de meditação e aquilo te mantém num estado de bem-estar enorme. É isso que é samadhi, é a investigação de fenômenos, da própria mente, no caso. Você vai pegar conceitos, por exemplo, o que é um sentimento? E você não quer responder isso automaticamente. O que você quer saber é, você quer discernir, você quer desmontar aquilo, abrir e ver o que aquilo está apontando de verdade. Porque cada palavra, cada conceito, cada ideia, ele se baseia em uma realidade subjacente. Aquilo se baseia em uma realidade física, em uma realidade, seja ela subjetiva, seja ela objetiva. Ou seja, aquilo que você sente internamente ou aquilo que você pode encontrar no mundo. E mesmo aquilo que você encontra no mundo tem que ser, entre aspas, digitalizado ou virtualizado na sua mente para você poder observar, para você abstrair a realidade, criar um objeto mental com base nela, como se você fizesse uma simulação, um holograma da realidade, e aí você consegue observar aquilo. Você vai girando aquilo na sua mente até você conseguir entender aquilo. Ah, mas o que é? E aí você olha por todos os ângulos. A sua mente vai ter a tendência de esconder algumas partes. As partes que você não quer ver. Por exemplo, as partes que são feias, as partes que envelhecem, as partes que ficam doentes, as partes que morrem. A sua mente vai querer esconder isso. Por quê? Porque ela sabe que se ela vê aquilo, ela não vai querer. E a sua mente quer querer. Você tem desejo pelo desejo. Isso é muito importante perceber. Não se iludam, não se enganem. Sejam brutalmente sinceros consigo mesmos. Porque essa verdade, ela liberta. Tá? Você vê as histórias de Jesus Cristo, por exemplo, no Evangelho de João, ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, que tipo de verdade é essa que você vai conhecer? Do nosso ponto de vista aqui, a verdade que você vai conhecer é a verdade do sofrimento. A verdade do sofrimento, são 4 as verdades que você vai conhecer. A verdade do sofrimento, a verdade da origem do sofrimento, a verdade da cessação do sofrimento e a verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento. Essas são as verdades que, quando você conhece, você consegue se livrar de todo o sofrimento, de todo o nascimento, de toda a velhice e de toda a morte. Acabou. Quando você consegue entender as 4 nobres verdades nos termos corretos, nos termos a que ela se propõe, você encerra todos os problemas da vida humana, independentemente de existirem outras vidas ou não. Aqui e agora, o seu sofrimento cessa. Você entra num estado permanente de bem-estar. Nada mais encosta em você. É isso que a gente está buscando. Um estado em que você se torne tão forte, tão poderoso, tão transcendental, que as coisas não te tocam mais. Não é que você foge do sofrimento, não é que você corre do sofrimento. Não, 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 não. A gente está procurando uma coisa que seja totalmente transcendental. Você se torna uma criatura, um ser tão poderoso, tão extremo, que as coisas não te tocam mais, as coisas não te alcançam mais. Você encontrou um reino que o Buda chamava de Amata Dhamma, onde não existe morte. Você habita em um lugar, em uma dimensão da mente, em que você não tem mais problema, literalmente. Você não sente nada te pegando, te arrastando, te arranhando. Nada mais te machuca. Você se torna superior a homens e deuses. Esse é um dos epítetos, né? Um dos nomes que o Buda tinha. Aquele que é superior a homens e deuses. A vitória e a conquista desse mundo, superior a homens e deuses.
Por quê? Porque ele superou tudo. Ele se tornou o Supremo, que a gente chama de Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. O abençoado, o nobre, aquele que é perfeitamente iluminado. É isso que todo mundo aqui está tentando se tornar. Você quer se tornar um Bhagavato, um Arahato, um Sammasambuddhassa, uma pessoa perfeitamente iluminada. Não é uma coisa restrita ao Buda, tá? Você quer se tornar um Tathagata, você quer se tornar aquele que alcançou a outra margem. É para isso que o treinamento tríplice serve. E ele começa com Sila e ele passa por Samadhi, que é a técnica que você tem para investigar a sua própria mente. Mas, professor, você falou que o treinamento é tríplice e até agora só falou de 2 pontos. Qual que é o terceiro? O terceiro é Panya, que você pode traduzir tanto como sabedoria quanto como discernimento. Eu, pessoalmente, prefiro a palavra discernimento. Por quê? Porque sabedoria virou uma coisa meio genérica hoje em dia, né? Todo mundo fala de sabedoria para lá e para cá. E, o sábio isso, o sábio aquilo. Vamos falar de discernimento, porque é uma palavra mais clara. Ela tem uma definição mais operacional que você pode usar. Qual que é essa definição? Olha, discernimento é literalmente isso, discernir, né? Quebrar o cerne, olhar para o cerne. Você vai olhar para as coisas para saber o que elas são de fato. E como você faz isso? Porque, veja, pessoal, a gente, como ser humano, a gente não tem acesso às coisas como elas são. Isso é um tema que se repete ao longo das filosofias e tradições de todos os tempos. Você e eu, nós não temos acesso às coisas em si mesmas. Kant falava disso como a Dingansicht. Schopenhauer pegou a ideia de Kant e seguiu adiante. E você vê, você não tem acesso a essa Dingansicht, a coisa em si mesma. Por quê? Porque você tem uma mente no meio do caminho. Você tem uma mente filtrando aquilo. E aí você tem um problema número 2, que na verdade devia ser o problema número 0, porque é ele que causa todos os outros. Você só consegue definir uma coisa com base naquilo que ela faz. Se você não sabe o que uma coisa faz, você não consegue definir ela. Porque ela não tem razão de ser, se não for por um motivo, se não for por uma razão. Ela tem que fazer alguma coisa. Tudo bem? Então você pensa, por exemplo, em uma frigideira. A função para a qual a frigideira foi usada é para você fritar coisas. Só que, se você estiver bravo com alguém, você pode usar a frigideira para bater na pessoa. Aí aquilo que era uma coisa para fritar coisas virou uma arma. Você começa a bater nos outros com a frigideira. Ou a famosa brincadeira do rolo de macarrão. O rolo de macarrão foi feito para esticar a massa. Só que quando a mãe tá brava com o filho, ela bate no filho com o rolo de macarrão. Então você está pegando uma coisa e usando ela para uma função. Então aquilo para de ser uma coisa e se torna outra, por causa da função. Se você tem o seu carro, por exemplo, o seu carro ele foi feito para te levar do ponto A ao ponto B com mais velocidade e mais conforto. Só que, quando ele quebra, ele perde totalmente a função, porque ele não faz mais aquilo que ele se propõe a fazer. E se você compra um carro, por exemplo, com a intenção de impressionar os outros, se você compra um carro com a intenção de impressionar os outros, ele muda totalmente de figura. Ele se torna uma coisa para outro fim. E olha como isso é interessante. Quando uma coisa assume outro fim, outra finalidade, essa coisa começa a ser tratada diferente por você. Você trata as coisas de maneira muito diferente. Olha como você trata uma pessoa, por exemplo, por quem você tem interesse romântico e uma pessoa por quem você não tem interesse romântico. Todo mundo gosta de fingir, não, eu trato todo mundo igual, independente. Não trata. Não minta para si mesmo, isso é um perigo. Você tem que entender. O mundo em que você vai habitar com uma pessoa por quem você tem interesse romântico, ou seja,
onde existe uma finalidade específica, é muito diferente do mundo em que você vai habitar e agir por uma pessoa por quem você não tem interesse romântico. Então, a finalidade muda completamente as coisas. Muitas vezes ao longo da vida você conhece pessoas por quem você não tem nenhum interesse. E depois de um certo tempo, você conhece melhor a pessoa te conhece melhor, e vocês começam a se apegar, vocês começam a se afeiçoar. E de repente as coisas mudam totalmente de figura. Porque de repente você tem que tratar aquela pessoa diferente, porque você tem uma finalidade. Não mintam para si mesmos, tá? Isso acontece, isso é natural. Você não precisa se sentir envergonhado, você não precisa se sentir embaraçado. Não, não, isso acontece. E você percebendo isso, a sua mente começa a se tornar mais transparente. Não se esconda atrás de vergonhas, não se esconda atrás de embaraços. Admita que as coisas realmente são assim. Ou olhe e fala assim: não, o professor está falando errado, eu nunca faço isso, eu não sou assim. Bom, se você não é assim e não faz isso, você é melhor que toda a história da humanidade. Então, por favor, me mande um comentário ou me mande um e-mail falando como você conseguiu chegar nesse ponto. Por favor, ou comece um curso seu, para a gente aprender com você. Porque se você não faz isso, então você já transcendeu tudo. Meus parabéns. Então, pessoal, esse é o nosso treinamento tríplice. Sila vai manter você sem problemas externos. Samadhi é a academia da mente. É onde você vai encontrar os seus objetos de meditação, focar neles e entender eles à exaustão. E panha é o resultado disso. Tá? Então você pode pensar assim: sila é a sua dieta. Samadhi é você ir na academia. E panha é o corpão que você consegue como resultado disso. Só que no seu caso você não vai ter um corpão, você vai ter um mentão. Você vai ter uma mente forte, uma mente atlética, uma mente magrinha, tá? Sua mente ela vai ser sempre livre, leve e solta. Ela vai ser uma mente bonita, uma mente estética. Por quê? Porque ela só pensa em coisas úteis. Ela só pensa naquilo que é bom. E bom aqui significa, é uma definição bem categórica, tá? Bom é aquilo que te conduz à iluminação e que não causa problemas, nem para você e nem para os outros. Então não achem que bom é uma definição assim, é bonzinho, é fofinho. Não, não. É uma definição bem categórica, bem funcional, bem operacional. Então, sila, para evitar dor de cabeça, samadhi, para treinar a mente, e panha, que é o resultado desse treinamento da mente na academia mental, que é o nosso processo de meditação, o nosso processo de contemplação. Todo o caminho, seja ele o caminho óctuplo, seja ele os 7 fatores da iluminação, seja ele as 4 satipathanas, as 5 bases de poder, não interessa. Todo o caminho são essas 3 coisas, do começo ao fim. Ele não muda em nenhum momento. Você pode ser um iniciante no caminho, alguém que nunca meditou na vida, alguém que nunca ouviu falar do Buda, o caminho é esse. Você pode ser uma pessoa que está na beira da iluminação final, de se tornar um arahant, né, que é a pessoa plenamente iluminada, o caminho continua sendo exatamente igual. Talvez o que mude sejam alguns tópicos, porque você vai compreender alguns à exaustão e aí você vai querer trocar o seu tópico. Mas talvez você siga com o mesmo tópico até o fim, não dá para saber. Depende de cada mente. Depende do interesse que você tiver em cada coisa. Não tente se forçar a gostar de certas coisas. Algumas coisas você tem uma afinidade natural, outras você tem uma certa repulsa. Se você tem repulsa por alguma coisa, examine a repulsa. Examine o que faz a sua mente ficar com repulsa, porque você não vai ter repulsa quando você chegar no nível máximo da iluminação. Na verdade, no primeiro nível da iluminação, a sua mente já fica muito mais calma, ela já fica muito mais tranquila. É como se você estivesse dirigindo um carro quebrado numa rua estreita e de repente você começasse a dirigir um Rolls-Royce Spectre de última geração com motor elétrico numa pista, né, de 5 pistas, numa rodovia de 5 pistas. A vida muda completamente. Completamente. Muda assim, totalmente. A maneira como você encara a existência, como você encara a vida, ela muda completamente. Porque você nunca mais se preocupa com coisas pequenas, com coisas tacanhas. Porque você vê que é inútil.
Nada daquilo vai resolver nada. Então você resolve as coisas externas e pequenas o mais rápido possível, da melhor maneira possível, para você poder se concentrar no seu treinamento. Porque você vê que nada daquilo vai fazer nenhum bem ou mal para ninguém. É só dor de cabeça, é só problema. E aquilo nunca vai cessar. Nunca vai cessar. Vai ter sempre um problema novo, vai ter sempre uma condição nova para resolver, vai ser sempre um problema. Tá? Então, é isso que você vai fazer. Sila, do lado externo, Samadhi, do lado interno, e Panha, o resultado. E Sila, Samadhi e Panha são interconectados. O seu discernimento melhora o seu Samadhi, e o seu Samadhi melhora a sua Sila. E a sua Sila facilita o seu Samadhi, e o seu Samadhi facilita o seu Panha. Então, eles ficam sempre interconectados. Quanto mais você tem de um, mais você tem do outro. E assim por diante. Porque eles vão se retroalimentando. Porque quanto menos dor de cabeça você tem, mais você consegue se focar na sua vida interna. Quanto mais você se foca na sua vida interna, mais discernimento você tem. Quanto mais discernimento você tem, melhor fica o seu comportamento no dia a dia. Melhor fica a sua concentração. Porque a sua mente vai se tornando cada vez mais transparente. Então é exatamente isso. Eles são todos interconectados. Tudo bem? Então eu vejo vocês na próxima aula.